Bondoso Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti, pelas bênçãos que o Senhor nos concede, acima de tudo pela certeza que o Senhor nos dá da Sua companhia. Aqui na Igreja do Novo Horizonte, foram apresentados alguns agradecimentos, alguns pedidos também, algumas histórias de livramento, mas acima de tudo a certeza que nós temos que o Senhor é de cuidar de cada um de nós. Amém. Agora, ó, vemos a Tua palavra no culto, queremos realizar, que a Tua graça e a Tua misericórdia alcance a cada um de nós. Amém. Fique conosco, em nome de Jesus pedimos também que visite a Cláudia lá no hospital. Amém. Coloque a Sua mão poderosa sobre ela. O Senhor a criou, sabe o problema que o seu corpo tem enfrentado, sabe onde colocar a mão para lhe conceder. Amém. Abençoe a cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Ok? Então, amigos, todos receberam aí os cartões, todos receberam, ok? Nós vamos ver aqui na noite de hoje, nós vamos fazer um teste, ok? Um vestibular na área da fidelidade cristã. E você vai participar desse teste da seguinte maneira. Veja, eu vou apresentar algumas perguntas aqui. Aquela pergunta que você concordar, eu acho que a resposta é essa aqui. Você vai levantar o cartão verde, ok? Para sim, você levanta o verde. Para não, você levanta o vermelho. E se você tiver em dúvida, você levanta o cartão amarelo. Tá ok? Não tem não. Ninguém? Você não entregou o amarelo? Só os dois. Só as duas cores? Tem amarelo aí? Ninguém recebeu o amarelo? Então não pode ficar em cima do muro. Tá bom? Ou você concorda, ou você discorda. Ou concorda ou se incorda. Tá bom? Não vale ficar ali em cima do muro. Deu certo aí, John? Deu? Beleza, então a gente vai trabalhar assim. Eu vou apontar uma caneta para você, porque fica na hora de passar. Mas eu te dei na sua mão o amarelo. Hã? Eu aponto para você aí, ok? Então, a gente vai ter alguns textos da Bíblia que vão estar apresentados aqui. Então vamos lá, certo? Pode ir no primeiro. O livro de Provérbios, capítulo 21, é um texto que eu gosto muito na área de fidelidade, planejamento financeiro, que ele diz assim, ó, quem planeja com cuidado tem o quê? Fartura. Mas o apressado? E a gente vai combinar assim, hoje não é sermão, tá bom? Hoje a gente vai estar participando, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Volta aquela tela ali, John. Veja, um dos maiores problemas que se tem na vida dos casais é a questão financeira. Um dos maiores problemas que tem. Ou o marido gasta demais, ou a esposa gasta demais, ou os dois gastam demais, ou o marido ele é muito mão de vaca, ou a esposa é muito mão de vaca, ou os dois também são, e acabam enfrentando dificuldades ali, ok? Mas o texto de Provérbios 21, o verso 5, ele vem trazendo uma grande verdade para a gente. Aquele que planeja com cuidado, ele tem o quê? Fartura. Fartura na Bíblia não significa necessariamente você estar com o bolso cheio de dinheiro igual o Biléu tem. Mas é você ter a sua tranquilidade, ok? Você tem uma ideia, hoje o dia de trabalho do Biléu é 450 reais. Né? Então, vamos lá. Eu tô que nem aquele ali, Pois às vezes, não sei se já aconteceu com você, de você chegar ao final do mês, ao início do mês ali, você recebeu o seu dinheiro, não pagou ninguém, não comprou nada e não sabe para onde foi o dinheiro. Né? Não sei se já aconteceu assim com você. Olha o que a Bíblia diz em relação a isso. Provérbios 21, verso 20. O homem sensato tem o suficiente para viver onde?
na riqueza e na fartura. Mas o insensato não. Por quê? Gasta tudo o que ganha. Eu não sei se você conhece pessoas assim, mas eu conheço, na minha família tem. A pessoa, ela compra 1 quilo de carne. E ela come esse 1 quilo de carne quando? No dia. Na mesma refeição. Ela se esquece que tem um dia do quê? Tem um dia do amanhã. E querido, se você é assim, não adianta orar, não adianta fazer voto a Deus, não adianta fazer nada, porque nada vai mudar a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que o sensato, o que é o sensato? É aquele indivíduo que pensa, é aquele indivíduo que tem cuidado, que ele pensa no dia do amanhã, que ele não come tudo hoje. É aquele que ganha, lá no Espírito Santo, uma mulher, e eu vou citar a função dela, ela não era da igreja, mas vou citar a função dela para você entender o final. Ela era uma empregada doméstica. Ela mora num dos bairros mais pobres da cidade de Cariacica. Cariacica é uma cidade que está entre as 20 cidades mais pobres do Brasil. Okay? Tem bons bairros, mas em sua maioria é pobreza. Em sua maioria. Porque Vitória foi crescendo, foi surgindo oportunidades de emprego, e as pessoas que iam para Vitória para trabalhar. Você conhece Cariacica, Giovana? Conhece? Conhece também? Conhece ali? Então, as pessoas que foram para Vitória à procura de emprego, como não conseguiam comprar ou alugar uma casa em Vitória, iam invadindo o município de Cariacica. Então se cresceu uma bolsão de pobreza ali. Né? Então tem cidades, bairros muito violentos naquele lugar. E veja, essa mulher, muito pobre, muito humilde, empregada doméstica, ela acertou sozinha a cena. Sozinha. Ela ganhou um dos maiores prêmios. Você procura lá depois na internet. Ela ganhou muito dinheiro. Largou o emprego, continuou morando no mesmo bairro. Não que isso seja ruim, mas continuou morando no mesmo bairro. Em um período de 3 anos, ela voltou para o mesmo emprego de empregada doméstica. O mesmo. Por quê? O que diz a Bíblia? O sensato. Por quê? O sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não. Por quê, querido? Gasta tudo e ela gasta. Depois você procura lá na internet. Ela voltou para o mesmo emprego que ela havia largado 3 anos antes, quando ela havia acertado a loto. Sozinha, a cena sozinha. Ai, é doloroso. Vamos ver aqui, perdeu todo o dinheiro. Vamos ver aqui. Então, agora é a hora da verdade. O cartão verde é para quê? Sim. E o vermelho? Não. E o amarelo? Não tem. Está cima do muro. Então, não tem em cima do muro. Tá bom? E a gente vai ver aqui. Jéssica, você pode anotar os pontos aí para mim? Anote aí os 4 primeiros que fizeram mais pontos. Os 4 primeiros que fizeram mais pontos. Tá certo aquele negócio que a gente combinou? Do almoço lá na casa de vocês domingo? Tá? Ou vai ser na pizzaria amanhã? Não, domingo lá em casa. Domingo. Então os 4 que fizeram mais pontos, domingo o almoço Ele está está garantido. tudo tramado, vem aqui na Não foi, João? Vamos ver aqui a pergunta da Giovana. Vai lá, pode passar. Ok? Ah não, o Bidel está perguntando. O sábado é mais importante do que o dízimo, pelo fato de ter sido criado por Deus, essa é a sua dúvida, Bidel? E de ter sido chamado santo ao Senhor. Então a pergunta é o seguinte, aqui, leva o cartão para ela, olha, essa aqui, ó. Tem não? Aqui, Bidel, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem. Leva o cartão e R$50 para ela também. E outro também. Aqui, ó. Vou deixar contigo. Tá bom? Quem chegar ali, você pode dar. Então, queridos, a primeira pergunta.
aqui fala que o sábado ele é mais importante do que o dízimo, certo? Porque ele é chamado, por ele ter sido criado por Deus e ser chamado Santo Dia do Senhor. Eu te pergunto, vamos fazer um teste aqui antes da gente responder aqui. Qual parte do sábado é mais santa? Porque a gente costuma dividir o sábado em 3 partes, não é isso? A gente divide o pôr do sol do sábado. Pode dar para ela também, a pequenininha. Cadê? Tem mais aí? Participar, ok? A gente costuma dividir o sábado em 3 partes, não é assim? De repente pode ficar até lá atrás com o meu sogro, porque o pessoal quando chegar já vai dando para ele. Deixa com o meu sogro lá atrás. Deixa que dá uma. Isso. Meu sogro, pega aí negócio que ele vai casar com a minha sogra. Ele vai casar com a minha sogra. Ok? Então, amigos, a gente costuma dividir o sábado em 3 partes, não é assim? O pôr do sol da sexta, o sábado de manhã e o sábado à tarde. Não é assim que a gente divide? Então vamos lá. Quantos acham que o pôr do sol da sexta é o momento, é a parte mais santa do sábado? Levanta o cartão verde. Mais santo, mais santo. O pôr do sol da sexta. A gente tem que se preparar para entrar no sábado bem. Deixa eu contar aqui as respostas. 37 respostas. Ok? Vamos lá. Eu vou dar agora no vermelho. Quantos acham que a parte mais santa do sábado é o sábado de manhã? Que a gente só deixa de vir à igreja se estiver morto. Então o local mais santo ali, o momento mais santo do sábado é o sábado de manhã. Levante o cartão verde. Mais santo, mais santo. É tudo. Ok? Vamos lá? 24 pessoas. 24. Ok? Agora, quantos acham que o horário mais santo do sábado é o pôr do sol do sábado, que a gente vai entrar numa outra semana e a gente precisa estar bem ali? Levante o cartão vermelho agora. Quem acha que é? Deixa eu ver. 15 pessoas. Mais santo. Mais santo. Não, agora eu mudei a cor. Ok? Então vamos lá. Amigos, qual é a parte mais santa do sábado? Todo sábado. Todo sábado. Do pôr do sol ao outro, cada minuto é santo. Cada minuto é santo. Então vamos lá. Quantos acham que o sábado é mais importante do que o dízimo? Levante o cartão verde. Agora valendo. Valendo o almoço. O verde. Quantos acham que é mais santo? Quantos acham que não? Que ambos são santos? Levante o vermelho. Que os dois são santos. Levante o vermelho. Vermelho. Ok? Ô Jéssica, anota aí os pontos porque está valendo o almoço lá domingo. Né? O que você vai fazer domingo com o pessoal de sobremesa? Estrogonofe. Estrogonofe? Tem sobremesa também. Eu vou dar sobremesa? Vamos lá. Vai lá, João. Usa-se a mesma, o Conselho sobre o Movimento Cristão diz assim, usa-se a mesma linguagem quanto ao sábado que se usa na lei do dízimo. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. De igual maneira, o dízimo de nossas rendas, ela é o que, querido? Santo ao Senhor. Vamos à segunda pergunta agora. Vamos lá. Pode mandar. Carlos está perguntando, cadê o Carlos? Poxa, liga para ele aí. Deve-se dizimar quem recebe por herança, presente ou dinheiro achado. Deve-se dizimar. Por exemplo, o John casou com a Jéssica de olho na fazenda que está lá na Bahia. Lá em Catu. Né? Lá em Catu. Não foi assim, John? O que tem uma fazenda lá? Eu vou ao contrário. Ah, é? Tá. Então, a Jéssica ou você recebe uma herança. Você recebeu uma herança, ok? Você deve dizimar essa herança. Você ganhou uma casa, ganhou uma fazenda, um sítio, um carro. Você recebeu de herança.
você deve dizimar? Você ganhou um presente, uma camisa, um terno, uma gravata, um sapato, um vestido, você deve dizimar? Você andou ali, estava andando, achou ali no chão uma nota de R$150. Você deve dizimar? Quantos acham que sim? Levantam o verde. A nota é de 50? O Ou não é verde. 150? Não, primeiro é o verde. Lá na Bahia tinha um senhor, inclusive faleceu esse ano. Ele, o pontual, ele ganhou um carro da filha e ganhou também um relógio de ouro. Ele falou para ele, sabe o que fazia? Ele dizimava. Ganhou de presente o carro, era uma coisa pequenininha, que era bem pequenininho assim. Ele falou, mostrou pra gente, olha, aqui, olha, eu dizimo. Pegava o dinheiro na petroleira, do dinheiro que ele recebia, ele procurou saber o valor do relógio, o valor também do carro e devolveu. Certo. Isso é, eu acho isso bonito mesmo. Então, quantos acham que deve dizimar? Levanta o verde. Cartão verde. Ok? Difícil, Eu mas estou em dúvida com relação a um presente que ganha. É verdade. Certo. Com engrana. A gente vai vir agora. Quantos acham que não? Levanta o vermelho. eu acho que sim. O dia que acha Assim não também. eu. Vai lá. Vai lá, John. Considerando que a herança ela constitui aumento de ganho patrimonial. Você ganhou uma casa, você não tinha, você ganhou. Você não tinha uma fazenda, você ganhou. Você não tinha um carro, você ganhou. Ok? Que o presente será útil para o momento atual. E que o dinheiro achado, ele incorpora, ele aumenta o seu patrimônio, deve-se dizimar assim. Vamos pegar um a um aqui, ok? A questão da herança. Você ganhou ali uma casa, um carro, uma fazenda, um sítio. Veja, queridos, Deus ele não quer que você venda aquilo ali e você vá morar na rua. Ele não quer que você, eu ganhei o carro, eu vou vender o carro e eu vou dar o dinheiro para a igreja agora. Mas você pode fazer um plano com ele. Um plano com ele. Deus, eu ganhei essa casa, eu não tenho onde morar. Se eu vender essa casa aqui por 100 mil, talvez eu não encontre outra no mesmo valor para que eu possa morar nela. Aí eu ganhei esse carro. Se eu vender esse carro, eu andava a pé, eu vou continuar andando a pé. Mas eu posso fazer um plano com Deus. Que plano é esse? O pastor não precisa saber, o tesoureiro não precisa saber. Esse plano é só entre você e quem? Deus. Você e o seu Deus. Deus, eu tenho condição de nessa casa eu lhe devolver tanto por mês até eu pagar a questão do meu dízimo em relação a ela. Ninguém precisa saber que você está devolvendo tanto ou que você está dando dessa ou daquela maneira. É você e o seu Deus, ok? O dinheiro achado. Eu não sei se vocês usam o mesmo ditado popular que diz assim: achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, né? Achar dinheiro é muito bom, é ou não é? Agora perder é muito ruim, é triste, né? Pode ser, eu acredito, que numa situação que você esteja precisando, Deus não fez com que uma outra pessoa perdesse, mas Ele mesmo colocou, e Ele tem poder para isso, Ele mesmo colocou o dinheiro ali no seu caminho, para que você pudesse encontrar esse dinheiro e sanar uma necessidade que você tem. Pode ser, Deus ele pode fazer isso, pode ou não pode? Ele pode lhe abençoar sem prejudicar uma outra pessoa, né? Ele pode fazer isso. O fato é que quando Pedro falou com Jesus que teria que pagar imposto, Jesus mandou Pedro ir lá no mar, pescar um peixe e achar um dinheiro na boca do peixe. Ele achou ou não achou? Ele achou. Quem colocou ali? Não foi o próprio Deus? Então veja, há situações que Deus pode fazer isso. E quando você acha um dinheiro, como ele vai aumentar o seu patrimônio, você deveria dizimar sim. E na questão do presente, como é que deve ser feito? O presente, ele deveria sim ser dizimado. Você ganhou uma roupa, ganhou um relógio, ganhou algo ali, você deveria sim dizimar aquilo que você ganhou, ok? Mas como que eu vou dizimar? Um exemplo,
eu ganhei um terno. Digamos que eu ganhei esse terno aqui. Eu não ganhei esse, mas quase todos os ternos que eu tenho foram frutos de presente que eu ganhei. Quanto que eu paguei nele? Eu não paguei nada, né? Eu não paguei nada. Deus sabia que eu precisava? Sim ou não? Ele sabia que eu precisava, né? Então, o que eu posso fazer? Quem me deu o terno foi o John, ok? Eu não vou chegar para o John, ô John, quanto que você pagou nesse terno? É porque eu tenho que tirar o dízimo dele. Eu fazendo isso, eu vou estar sendo o quê? Antiético. Mas eu posso estimar quanto que ele pagou nesse terno. Ok? Bom, eu acho que o John pagou nesse terno R$500. Quanto que eu vou dizimar de R$500? 50. Só que o John, ele não pagou R$500. Ele pagou 5.000 nesse terno. Quanto eu deveria devolver de dízimo? R$500. Eu lhe pergunto, em termos financeiros, eu devolvendo R$50 e não 500, eu fiz certo ou fiz errado? Errado, não é isso? Porque era para eu devolver um valor e eu devolvi outro, bem abaixo daquilo ali. Mas para Deus, eu fiz certo ou fiz errado? Por que eu fiz certo? Porque eu não sabia o preço. Eu não sabia. Nesse caso específico, para Deus, o que importa é a sua disposição em fazer aquilo que é o correto. Ok, queridos? É a sua disposição. Mas, pastor, se a pessoa der, em vez de dar um dízimo, a pessoa dá um presente, em vez de dar o dízimo, dá uma oferta, é aceitável? Isso também é correto? Veja, Giovana, o dízimo ele é diferente da oferta, né? O dízimo eu devolvo toda vez que eu tenho um lucro de algo. Toda vez que eu tenho um lucro, eu pego e devolvo ali o meu dízimo. A oferta, ela já vai ter um coração agradecido a Deus por aquilo que eu recebi. No meu caso, eu devolvo o dízimo e devolvo o pacto de tudo aquilo que eu ganho, né? Pastor, eu discordo disso. É um direito seu discordar. Entende, irmão? É um direito seu. Eu entendo assim, tudo que eu tenho, tudo que eu recebo, eu entendo que Deus ele tocou o coração de alguém para poder me dar. Por exemplo, um dia eu vou pregar aqui, eu devo pregar lá no Visconde acerca disso. Um dia eu trabalhava no distrito, eu não tinha carro, andava a pé para tudo quanto é lado. Eu tinha uma igreja a 20 quilômetros. Esse trilho que passa aqui, passa nessa igreja, eu andava a pé para ir nela. E um dia Deus tocou o coração de alguém e essa pessoa me deu um carro de presente. Certo? Ela recebeu um carro numa dívida, ela é um empresário, recebeu um carro numa dívida. Deus, durante 15 dias, mandou sonhos para essa pessoa, dizendo que ele deveria dar o carro para mim. Ele ligou para mim daqui do Rio, ligou para mim lá no Espírito Santo e me deu um carro de presente. Eu não vou agradecer a Deus por isso? Será que foi coincidência ele ter me dado isso? Pastor, mas eu discordo. Amigos, isso não me deixou mais pobre, nem me fez mais rico, né? Nem me fez mais rico. É claro que o Biléu foi lá, a Giovana fez um bolo, ele levou um bolo para mim, uma comida. Eu não vou tirar um dízimo de uma comida, é algo diferente. Mas quando você ganha um presente, eu entendo que Deus tocou o coração de alguém para que você não tivesse a despesa com aquilo ali. Tem uma senhora da igreja, ela fez uma compra no mercado e ali naquele mercado ela preencheu um cupom e esse cupom concorria uma moto. E ela ganhou uma moto. Na época, a moto CG, ela custava R$8.000. E ela veio perguntar, pastor, e agora? Eu devo dizimar? Sim, irmã, a senhora deveria dizimar. Mas agora o senhor me arrumou um problema. Mas por quê? Porque eu sou dizimista e sou pactuante. Se eu devolver dízimo, eu vou ter que devolver 800 de dízimo e 800 de pacto. E agora o senhor me arrumou um problema aí. Assim, eu vou resolver o seu problema. Ok? Por amor à senhora, eu vou resolver o seu problema. Aí ela ficou toda alegre. Assim, eu vou devolver o dízimo e o pacto no seu lugar e a senhora dá a moto para mim. Aí ela deu um pulo para trás. Mas aí o senhor é desonesto. Mas por quê, irmão? Porque minha moto vale 8.000, o senhor vai pagar 1.600 devolvendo o dízimo e o pacto,
e eu vou ficar com nada, chupando o dedo. Né? Eu falei, pois é, irmã, então eu devolvendo o dízimo e impacto para a senhora ficando com a moto, eu sou desonesto. Mas a senhora, Deus lhe abençoando, lhe dando a moto, a senhora não devolvendo o dízimo e o seu pacto aí, que a senhora é pactuante, a senhora é a certa, entende? Então, quando é que a gente devolve o dízimo? Toda vez que eu tenho lucro de alguma coisa. Pode passar lá também? Sim, é você e Deus. Porque Deus não vai querer, João, que você, eu ganhei um terno, eu vou vender agora o terno para poder dar o dízimo. Eu ganhei uma moto, ganhei um carro e vou vender. Deus não quer que você faça isso. Ok, querido? Por isso é entre você e Deus. A maneira como você vai fazer entre você e Deus. E Pastor, pois não. Tem uma pessoa lá na igreja, lá no Rio de Janeiro, que nós frequentamos, ele é fiel, ele é cristão desde sempre, desde criança. Ele foi no shopping fazer uma compra de final de ano, e aí tem uns cupons, né? Todo final de ano o shopping bota uns cupons para sortear carro, apartamento. Ele ganhou um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, Rapaz, no condomínio de luxo. Kleber, foi? Ganhou. Essas heranças, esses presentes podem ser bênçãos também, né, pastor? Sim. Deus ele tem a maneira de nos abençoar. E veja, nem sempre, amigos, nem sempre Deus ele nos abençoa com dinheiro. Prosperidade na Bíblia não significa você ter muito dinheiro. Prosperidade para Deus, você ter uma família bem ajustada, você ter a saúde, você ter uma fé firme. Você vê que José, a Bíblia diz que tudo que ele colocava a mão prosperava. Mas prosperava para quem? Para os outros. Ele era escravo. Entende? Nem sempre bênção de Deus significa você ter dinheiro ou você ter algumas outras coisas. Posso passar aqui? Só Vou uma passar? perguntinha Pois não. aqui, pastor. Quando eu falei que eu ia levantar nenhum dos dois... Você disse que estava em dúvida. Que estava em dúvida foi exatamente com relação aos presentes. Mas agora ficou claro. Porque o pastor G1, ele fazia sempre semana de mordomia na igreja da Aroeira. E deixou bem claro, né, também, com relação ao dízimo, que muitas pessoas dizimam em cima do líquido, Sim. em cima do bruto. Eu vou chegar numa pergunta aqui também. E assim ficou muito claro para mim, porque quando foi para mim ir para a Bahia, chegou uma irmãzinha lá em casa que ela tem problema nas pernas, ela não consegue andar muito. E acho que faltando uma semana para a gente vir para a Bahia, eu já tinha um bom tempo sem perfume, estava usando o perfume do meu marido. E aí ela chegou lá em casa, ela é idosa, e ela chegou e tão discretamente. Eu só não entendi quando você falou ela idosa e se encostou na Giovana. Eu só não entendi isso ali. Eu até estava pensando que era Giovana agora. E aí ela chegou tão discretamente e eu não vi assim, que ela estava com o presente que eu precisava no momento. E aí eu me surpreendi dela ter ido lá, mesmo com problema nas pernas que ela tem. E aí quando foi no finalzinho que ela ia se despedir, ela falou assim, trouxe essa lembrancinha aqui, é uma coisinha simples, mas é com todo amor e carinho. Aí sim, chorou, se emocionou e eu também não contive as lágrimas. E ali eu senti que era um anjo. Eu vi que Deus estava usando ela. Aí quando eu estou vendo ali, né? Presente será útil para o momento atual. Sim. Presente me serviu, porque eu estava precisando de um perfume. Aí eu te pergunto, é coincidência ou providência? É providência. É providência. A Jaqueline, ela fala também assim para mim. Agora eu ganhei um perfume acho que no mês passado, lá de um programa que teve da escola ali. E aí eu ganhei um perfume, só que depois eu descobri que esse perfume foi a classe da escola sabatina lá de Macaé, que havia juntado e comprado para mim, né? E já que ele fala assim, é incrível, toda vez que o seu perfume está quase acabando, você ganha outro, né? Eu não lembro quando foi, acho que o último perfume que eu comprei foi em 2018, né? O último ali, quando está quase acabando, eu ganho outro ali. É coincidência? Ok? Amigos, 8h34 agora, a gente pode ir 20 minutos? Pode ir? Beleza, então. Vamos lá, então.
Olha lá. Ok? Então, um não dizimista, ele pode ser oficial de igreja? É claro que quando eu digo não dizimista, eu estou falando com a pessoa que tem renda, ok? A pessoa que tem renda. E se você não tem renda, ou se você não trabalha, você não tem como. Por exemplo, a minha esposa, ela não trabalha, ela faz alguns bicos, né? Hoje ela está dirigindo para uma comportora, o dia que a comportora precisa dela, ela ganha. O dia que a comportora não precisa, ela não ganha. Então a minha esposa, ela não é dizimista, né? Então, você só dizima se você tem renda. Se você não tem renda, você não dizima, ok? Então, o não dizimista, ele pode receber cargo? Quem acha que sim, levante. Oi? Desculpa, eu só fiquei com uma dúvida aí. Pois não. A pessoa que não se referindo especificamente à esposa do senhor, mas qualquer pessoa no mundo, Sim. se ele faz assim, um chamado bico, nesse caso ele dizia em cima do que ele ganha. Em cima do que ele ganha. Tá? E o detalhe é o seguinte, a gente vai avançar depois aqui, a gente vai falar do trabalhador de carteira, do fichado e do trabalhador autônomo. A gente vai trabalhar também em cima disso aqui. Aí vem a questão do bico, ok? Então vamos lá. Quantos acham que deve ter cargo? Levante o verde. Não Ter. Quem acha que não deve ter, levanta o vermelho. Não ter, né? Não ter, ok? Vamos lá então. Pode ir. Vamos lá. Vai lá, pode passar o próximo aí. Ó, os dirigentes da igreja devem dar o exemplo na devolução do dízimo. Aquele que não procede assim, de acordo com esse padrão de liderança, não deve continuar como oficial da igreja ou ser um obreiro da associação. Eu pergunto a você aqui, quantos aqui já viajaram de avião? Não, estou doido para viajar. Não sei o Pode que viajar. Quem tem medo de voar de avião? Levanta o verde aí. Eu Tem tenho medo medo? que não entendo. Mas já voou? Vou, Né? mas eu tenho medo. Muita coisa. Mas o avião é tranquilo, porque primeiro que se cair, a gente nem vê. Vê? O negócio é tão rápido que quando você grita, Já morreu. já era. já pagou tudo. Já foi para a glória. Ok? Imagine o seguinte, imagine que você ganhou uma passagem de avião lá para a Itália. Meu sonho. Sonho? Tem parentes lá? Tem? Não, eu tenho parente não, só tenho parente conhecido. Paulo pisou na Itália, né? Pois é. Então você ganhou uma passagem lá para a Itália. Só para atravessar o oceano, são 10 horas, só vendo água, mais nada. Ok? E aí você está lá no avião, você senta ali na cadeira. Quando você sentar ali na cadeira, na poltrona, você sentou ali e aí você ouve uma voz assim, ó. Senhoras e senhores, aqui quem vos fala é o comandante Fernando Cunha Dias. Nosso voo tem duração de 13 horas, 10 delas sobre o oceano. Aperte os cintos e uma boa viagem. Você sabendo o que eu sou, ok? O que eu sou? O que eu não sou? Piloto. Vamos ver aqui a prova de fé. Quantos aqui ficariam no avião? Levante o cartão verde. Você entenderia, pastor? Poderia não ser piloto, mas poderia, se você está bem, porque você conhece. Não, mas você sabe quem eu sou. Você sabe o que eu sou. É que o pastor já prestou a Quantos não ficariam? Levanta o vermelho aí. Quem que é isso, gente? Que falta, né? Meu sogro, nem tu. Mas se já estiver dentro, pastor, como é que o cara vai sair se já comprou a passagem? Só de nome,
O que lhe falta em mim? O que lhe falta em mim? O que falta em você em relação à minha pessoa? Confiança. Mostrar o certificado e a gente. Não, mas eu mostro certificado. Olha o pastor Lapila. A confiança. Veja, amigo. Veja, amigo. É eu? Pensou que era o Brad Pitt, né? Quantos anos, pastor? Hã? Quantos você tinha? Ali tem uns 6 a 7 anos. Pelo menos. O que falta em você em relação a mim? Confiança. Eu te pergunto, uma pessoa que trabalha e ela não dizima, o que falta nela em relação a Deus? Confiança. Porque ela chega e diz assim, eu vou devolver o dízimo e se faltar para mim? E se eu não conseguir pagar minhas contas? E se eu não conseguir pagar o aluguel? E se eu não conseguir pagar isso, aquilo? Então eu lhe pergunto, pode uma pessoa que não confia em Deus dirigir a igreja dele? Não. O que você acha? Não. É por isso que na igreja adventista, né? Na igreja adventista, você não ser dizimista, isso não te exclui da igreja, isso não te dá disciplina, porque o dízimo é algo pessoal entre você e o seu Deus. Você pode não ser um dizimista e ser membro da igreja. A igreja não vai obrigar você a dizimar. Lá em Cariacica, vocês moraram lá ou foram lá? Não, fomos só lá. Casamento do pastor Patrick. Vamos lá. Patrick é o moreninho? Isso. Sei quem Vou é. lá no casamento dele e tem ele passou numa igreja central lá em Cariacica, na rodovia lá De Campo Grande que ele casou. Mas quem aqui foi em Cariacica? Tem um irmão que mora lá perto do... Era onde? Acho que ele fala em Cariacica, ele mora lá mesmo. Você foi aonde, Giovana? Isso. Lá em Cariacica, eu fui visitar uma senhora. Essa senhora não era da nossa igreja. Era de uma igreja dessas aí que tem programa na televisão e pede dinheiro. A irmã dela era membro da igreja e pediu para que eu a visitasse. Por quê? Ela ficou viúva. E ela não queria o pastor dela lá na casa dela. Por que ela não queria o pastor para fazer o sepultamento? Eu fiz o sepultamento do marido dela. No período em que o marido ficou doente, desempregado e acamado, o pastor foi visitar essa senhora. Eu estou lhe falando algo que eu ouvi da boca dela. Se aconteceu ou não, eu não sei. O pastor foi visitar essa senhora. E ao visitar essa senhora, ele cobrou dela o dízimo. E ela explicou que o marido estava doente, mostrou o marido acamado. E o que ele fez? Segundo ela, ele foi à geladeira, pegou toda a carne que ela tinha e levou no lugar do dízimo que ela devia à igreja. Por isso que ela não quis o pastor para fazer o sepultamento dela, ok? É uma dessas igrejas grandes aí que tem canal de televisão, né? E não quer dizer que todos os pastores dessa igreja agem assim, mas essa agiu assim com eles, ok? A igreja, ela não faz, a nossa não faz assim. Todos os oficiais devem ser exemplos na questão de devolver um dízimo fiel para a igreja. Alguém que fale em citar o exemplo não deve ser eleito para um cargo na igreja. Vamos aqui avançar? Pastor, Pois não. uma dúvida. Pois Quais é. são os cargos que a pessoa não pode ser eleita por... Nenhum. Nem ancião, nem Nenhum. diácono, nem... Na realidade, Nenhum. Na realidade, a pessoa quando ela não é dizimista, Professora de classe Não. também não pode. a pessoa quando ela não é dizimista, ela não deveria nem pregar e nem cantar. Por quê? Se eu estou pregando, eu estou pregando, incentivando vocês a ter mais fé em Deus. Como é que eu vou pregar Se eu não faço. se eu não faço, se eu não tenho fé? Se eu canto, eu estou cantando para levar a igreja a ter mais fé em Deus. Ou seja, eu vou estar sendo hipócrita aqui na frente. A pessoa tem o direito dela de não dizimar, de não ofertar, mas ela deveria também ter a consciência dela
de não participar. Veja, amigos, eu estou dizendo da pessoa que trabalha, ela tem renda e ela não dizima, ok? Se eu não trabalho e eu não tenho renda, eu sou fiel a Deus, eu posso vir à igreja porque eu sou fiel a Deus, porque eu não tenho, ok? Então vamos lá. No caso de pessoas físicas, o que é uma pessoa física? É aquela que trabalha de carteira assinada, ok? No caso de quem trabalha com carteira assinada, deve-se dizimar sobre o bruto ou sobre o líquido, ok? Quem acha que deve ser sobre o bruto, a pessoa ganha o salário dela na carteira, a pessoa é aposentada, a pessoa tem o seu emprego ali na carteira. Quem acha que ela deve dizimar do bruto, do quilo que ela recebeu, levante o cartão verde, o verde, ok? Quem acha que não, que ela tem que descontar todas as coisas ali e ela dizima do líquido, levanta o vermelho, ok? Vamos ver aqui então. Pois não? Nessa condição, eu recebi o líquido, eu dizimei do líquido, o bruto não entrou. Aí ele ficaria juntando, aí teve FGTS, parará. Naquele que eu sacar, eu posso dizimar depois. Vai dar no mesmo, certo? Ou não? Vamos ver aqui. Oi? Vamos ver aqui. Eu acho que sim. Ó, aconselhamos a todos os nossos crentes, de acordo com o nosso melhor conhecimento, não permitir que os impostos ou qualquer outro gasto sejam deduzidos do salário e afetem assim a porção reservada por Deus para si mesmo. Isso significa que se deveria devolver o dízimo sobre o total dos salários e outros lucros obtidos, antes de fazer qualquer dedução ou pagamento para impostos. As reivindicações de Deus, ela tem primazia. O certo, Jéssica, seria assim: você recebe 1.500 na carteira, 2.000 na carteira, ok? Então você dizima dos 2.000, você dizima os R$200. Você não tira, não desconta primeiro, para depois, eu vou descontar o INSS, o Fundo de Garantia, vou descontar o plano de saúde, isso, aquilo, outro. Porque isso que foi descontado de você, ele vem como benefício para você, ainda que você não use, mas ele vem como benefício. Não, eu vou dizimar do líquido e depois, se eu sair do emprego, se eu aposentar, ou isso, aquilo, outro, eu vou lá e dizimo do bruto que eu receber. E se você morrer antes? Vamos supor aqui. Então, o certo, quem recebe na carteira, tem carteira assinada, você dizima do bruto. Porque o que vem, ele vem como benefício para você depois ali. Vamos pegar a Cláudia. A Cláudia foi lá para o hospital do HPM, ok? Lá ela vai ser consultada e possivelmente ela vai ter que fazer uma cirurgia, certo? Quanto que ela vai pagar por essa cirurgia? Lá no HPM? Nada. Se ela fosse pagar no bolso, quanto ela pagaria? 50 mil. Então, assim, isso vem como benefício para a pessoa. Mas eu nunca usei, mas ele está à disposição, ele está disponível ali. Pois não? E é também até uma questão de lógica, né, pastor? Porque assim, quem é que te dá o seu salário? Quem é que dá? É o teu chefe ou é Deus? Sim. É Deus. Pela fidelidade, pela fé, você deve pensar assim, que o salário é um presente. E o que Deus te deu de presente não foi o líquido que chegou até as suas mãos. Foi o total, porque na carteira, o salário mínimo é quanto? 1.412. Mas as minhas mãos só chega a 1.200 e alguma coisa, vamos supor um exemplo, né? Sim. Será que Deus, ele quando me contratou, ele fez um acordo, quando me deu emprego, ele me deu 1.200 e aquilo ali? Não, foi 1.412. É como o senhor falou, aquilo que o governo tira, o que é reduzido, vem de benefício para mim no futuro. Ou deveria vir, né? Igual, pastor Pérez, só acrescentando o que ela falou, eu acho que esse tipo de dúvida todas as igrejas têm, deveria ser tirado. Eu falo porque eu no passado também já dizimei em cima do líquido, e o tesoureiro, na época, lá na Loeira, o tesoureiro, a gente conversou, ele me explicou, o pastor Jeru também na pregação, que os impostos, por exemplo, são o governo que tira, não, que cobra da gente, né? E Jesus tem aquela passagem que ele fala,
seja, na cabeça de muitas pessoas, eles estão certos devolvendo o líquido e eles estão devolvendo o líquido não é por infidelidade, é por falta de conhecimento, entendeu? Então, a partir do momento que me foi explicado e eu entendi, eu passei a devolver do bruto. Porém, a gente sabe que no nosso meio existe ainda essa dúvida, em todas as igrejas. Sim. Meu sogro? Pastor, rapidinho, uma pergunta que eu quero falar sempre. Esses impostos que a gente paga, já não está incluindo já para pagar os médicos lá que vão fazer a cirurgia, quem anestesia, aqueles planos todos lá, já paga os impostos? Sim. Não é gratuito isso. Sim. A gente já paga tudo. Pois é, mas esse imposto que a gente paga, ele volta como benefício para a gente, ou deveria voltar, né? Como benefício. Deveria voltar com uma rua asfaltada, né? Sem problemas ali no bairro, deveria voltar, mas infelizmente acaba não voltando. Pastor, Porque então, o que você me disse que você dizima do bruto, ou que vier de FGTS, o que vier lá depois, eu não preciso dizimar mais. Ali já o FGTS você tem uma parte que sai do seu salário e tem outra que sai da empresa. A maior parte sai da empresa. Você poderia sim dizimar só a parte da empresa. Aí você tem que fazer o cálculo, ver quanto que a empresa colocou ali e quanto que saiu. Você ganhou R$1.000 de FGTS. Digamos que no cálculo que você, no levantamento que você fez, 200 saiu do seu bolso, já está dizimado, e os 800 foi a empresa quem pagou. Você dizimaria só a parte da empresa. Você poderia fazer isso. Mas eu me permita rapidinho só fazer um texto da fala do que ele falou aqui. Lá no trabalho, por coincidência não, falando sobre esse assunto, não me lembro como é que foi, que a gente estava falando sobre esse assunto de dízimo. E eu fiquei impactada, mas foi impactada de queixo no chão, porque eu já dizimo, impressionada, que eu já venho dizimando o salário bruto já há algum tempo, questão do conhecimento. Sim. E tem um colega lá, que ele passa a lição da escola sabatina, que ele parece um pastor. Eu já perguntei até para ele se ele já estudou teologia. Ele passa as coisas assim com tanta facilidade, conhecimento, intelectualidade. E aí entrou nesse assunto de dízimo, e aí eu cheguei e falei assim, 2 colegas falaram que era em cima do líquido. E eu sozinha dizendo que era em cima do bruto. Aí era 2 contra 1. Aí quando esse outro colega entrou, eu falei, peraí que agora essa pessoa aqui vai me defender e vai dizer a verdade para vocês. Aí quando eu perguntei para ele, fulano, o dízimo a gente não tira em cima do bruto? Aí ele falou assim, depende, eu tiro em cima do líquido. Aí eu, até você, mas em cima do líquido? Ele falou, Aí eu fui até alguns pastores, estava tendo, o pessoal da associação estava aí. Sim. E aí os pastores, 2 falaram para mim, não, é em cima do bruto, porque até eu fiquei confusa, 3 contra 1, sem dúvida. Então, como ele falou, acho que isso deveria chegar mais às igrejas, porque por uma questão de conhecimento. Sim. Okay. Então vamos lá, vamos mudar agora a pergunta. A próxima aqui é o seguinte. Vai lá. Então, sendo empresário, agricultor ou autônomo, eu devo dizimar do bruto ou do líquido? Você é autônomo. Você é autônomo, né, Bidel? Você é autônomo? Não? Carteira assinada? Você é autônomo? Não? CLT. Ok, então você é empresário, CLT, você é autônomo? Não. Não? Ok. Então, sendo autônomo, MEI, agrônomo, deve dizimar do bruto ou do líquido? Por exemplo, a Giovana, a família dela é dona de fazenda lá em Soretama, né? E lá planta pimenta do reino, né, Giovana? O agricultor, ele teve a colheita e ele recebeu bruto R$100.000. Ele deve dizimar dos 100 mil, do bruto ou do líquido? Quantos acham que é do bruto? Levante o verde. O agricultor, ele colheu lá a colheita dele, a safra dele, deu R$100.000. Ele deve devolver do bruto ou do líquido?
A senhora é autônoma também, não é? Sou MEI, é. Não, MEI, a senhora é autônoma, não é? Eu É, sou aposentada, eu sou autônoma também. autônoma. A senhora faz a festa. Aí a festa lá, o alimento deu 30 mil reais, o bruto, ok? Ela deve dizimar do bruto ou deve descontar as coisas que ela gastou? Contar para o lucro, É. o lucro. Quantos acham que é do bruto? Levante o verde. Quantos acham que é do líquido? Levante o vermelho. Ok? Vamos lá. Aqui a situação. Pode passar. Aqui a situação é diferente de quem é CLT. Quem tem carteira assinada, dizima do bruto. Ganhou 2.000, dizima 200. Não desconta os impostos e nem outras coisas. Quem é MEI, quem é autônomo, quem é agricultor, aqui já é diferente. Por quê? A senhora fez a festa, deu 30 mil reais, mas dos 30 mil, a senhora gastou 10 mil com os produtos, com frete, com a garçom. Quanto foi o seu lucro? 20 mil. Então o seu dízimo vai em cima dos 20 mil. Mas hoje tem um problema aí agora. Os alimentos também que ela vai comprar não tem imposto em cima? Sim, mas aí ela vai dizimar, esse imposto já vai estar incluído no valor que ela pagou. Ela pagou 10 reais no arroz, 4 foi de impostos. Ela já pagou os impostos juntos ali, entendeu? Então com isso, o custo, você é MEI, você trabalha com o quê? Produtos naturais. Ok, então você vendeu 15 mil esse mês, mas dos 15 que você vendeu, receba a bênção. Dos 15 que você vendeu, 5 mil foi o custo dos produtos, então o lucro dela foi 10 mil, ok? Ela vai dizimar em cima dos 10. Entenderam a diferença aqui? Ela não tem sócio também, se tiver sócio. Oi? Se tiver sócio ainda, tem aquela questão de divisão também. Aí se tiver sócio, ela dizima da parte dela. Se tiver um acordo com o sócio de tirar o dízimo da empresa, aí fica entre os dois. Vamos pegar uma casa. Eu te dou a palavra. Eu ganhei uma casa. Eu comprei uma casa por 100 mil reais. Vendi a casa por 130 mil. Quanto é o dízimo? 3 mil. Hã? 3 mil. Por que 3 mil? 10% também foi em cima Do lucro em cima. Entendeu? Eu comprei a casa por 100 mil. Vendi por 90. Quanto é o dízimo? Aí perdeu, né? Hã? Aí você perdeu. Eu perdi dinheiro. Você perdeu, aí Então, veja, a gente dizima quando a gente tem o quê? Lucro. Quando a gente tem lucro. Entende? Entende como é que é a questão do dízimo? Certo? Pois não, pode fazer a pergunta. Acho que eu comigo. Você vai fazer uma pergunta? Acho que você, nesse caso, seria uma dúvida voltada aí para a CLT. Por exemplo, a maioria das empresas, principalmente aqui no ramo offshore e tal, existe benefício de alimentação, refeição, certo? Nesse caso aí, benefício de cartão alimentação, por exemplo, é correto, vamos dizer, um saldo para compras de mercado de 100 reais, comprar, no caso... Vou lhe devolver a pergunta. Pronto. Ok? Ok. Eu estou te contratando. Certo. E eu falar assim contigo, olha, eu tenho aqui um cartão, esse cartão alimentação, ele é um ticket de 400 reais. Você tem a opção de você assina aqui para você ganhar o cartão, ou você assina para você não ganhar. E eu passo para outro. O que você prefere? É isso, mas deixa eu concluir, aí depois Sim. eu devolvo. A pessoa devolveu antes de eu concluir. Sendo desproporcional. Entendeu? A resposta seria desproporcional. Vou voltar, no caso, um benefício aí de mercado aí, para compra de 100 reais, seria correto uma pessoa fazer as compras delas e fazer 10 reais de compras e devolver na cesta básica da igreja, ou teoricamente somente o valor de... Era essa a pergunta. Devolver da mesma forma, porém, duas opções.
ficou a dúvida, no caso, posso devolver em compras à igreja ou somente em espécie na salva? O dízimo, ele é seu ou ele é de Deus? Mas de Deus. É de Deus. Então quem decide o que fazer é você ou é Deus? Deus. É você, é Deus. Não é isso? Então veja, a gente nunca pode pegar um dízimo e usar da maneira como a gente quiser. Aí eu vou pegar o meu dízimo e vou dar para o João que está precisando pagar o aluguel. Aí eu vou pegar o meu dízimo, vou comprar em cesta básica. Não, a gente não dizima assim. A gente devolve à igreja e a igreja ela vê as necessidades que tem ali. Eu poderia, quando eu faço assim, ele não é um dízimo, ele é uma oferta. Porque a minha oferta eu posso fazer dela o que eu quiser. Então a gente até foi errado aqui. E A gente sempre tirou 10% aqui. em forma de alimentos dos caras. E veja, por que eu lhe fiz a pergunta? Porque quando a pessoa tem essa opção, olha, ou eu te dou o cartão de R$400 de alimento, ou eu não te dou. A pessoa sempre vai querer o cartão. Por quê? Porque é benefício. Toda vez que eu tenho um benefício de algo, eu devo dizimar. É diferente, por exemplo, da passagem. Né? A empresa me dá não sei como vocês chamam a passagem aqui, me dá o vale transporte. O vale transporte, ele não é um benefício. O vale transporte, ele funciona como se fosse um reembolso, porque eu estou recebendo e eu vou gastar para ir para o trabalho, certo? Se a empresa falasse assim, olha, você paga primeiro e depois eu te reembolso. Você gastou 50 de passagem no mês, no final do mês a empresa te devolveu 50. Você teve lucro? Você não teve, porque é um reembolso. Então, vale transporte, ele funciona diferente, entendeu? Porque ele é um reembolso de uma despesa que a gente vai ter ali. E se a pessoa não usar? Aí, se ela não usar, aí ela deveria se ensinar, porque ela teve lucro. Porque ela teve lucro. Teve lucro. Pois não. Pastor, sobre a tua pergunta ali que ele falou, na minha empresa, o meu vale alimentação, ele é descontado no meu contra-cheque. E quando eu dou devolvo meu dízimo, está englobado o desconto do meu vale alimentação, porque é um benefício, mas ele é descontado. E aí tem que ver qual é a sua situação, porque se você devolve o dízimo e o teu vale alimentação está descontado no teu Meu senhor, vê se é eu que eles estão procurando aí. E outra coisa, o pastor, porque eu pergunto ao senhor, quantos anos o senhor tem de pastor mesmo? 27. 27 A idade do John. Rapaz, eu ouço dizer, e já comprovar, que o empresário, a maioria, eles estipulam um valor para dar, eles não são fiéis no dízimo, porque o montante é muito grande. O que o senhor tem a dizer disso? Veja, Você o dízimo, ele não é 9 e ele não é 11. Ok? Porque, por exemplo, tem pessoas, eu conheço pessoas que elas devolvem 20% de dízimo. E devolve mesmo. Ela ganha 2 mil. Ela ganha 2 mil, ela devolve 400 de dízimo. E quando ela vem conversar comigo, eu digo, olha, você não está devolvendo 400 de dízimo. Porque o dízimo, ele não é 20%. O dízimo é quanto? 10%. É 10%. Então, mas eu devolvo? Não. Isso aí, o que passa do dízimo, ele é oferta. Para Deus é oferta. Ainda que você considere como dízimo. Da mesma maneira, o dízimo, ele não é R$9 e ele não é 11, ele é 10. Se a pessoa devolve R$9, ela não está devolvendo o dízimo. Ela está devolvendo uma oferta. É claro, existem alguns empresários, quer seja grande ou pequeno, que ele tem dificuldade com a questão dos valores dele. Eu conheço pessoas na igreja, fiéis ali, sinceras, pastor, eu tenho dificuldade em ver o dízimo que entra, porque a coisa entra, o volume grande ou pequeno, entra dinheiro e sai, que ele tem dificuldade em manter a contabilidade dele, e ele acaba fazendo uma estimativa ali. Isso é um grande risco, porque eu deveria devolver 100, eu devolvi 90.
Isso é um risco que você tem. O ideal, o certo seria... Agora, assim, há pessoas, eu não consigo precisar para você a quantidade ali, mas há pessoas que deveriam devolver R$100, ele vai e devolve 70, devolve a menos. Eu estava em 2001, fui pastor lá em Vila Pavão, e eu estava no sábado na igreja, e uma irmã, na época, ela havia colhido 300 sacas de café. 300 sacas de café. Para você ter uma ideia, uma saca de café hoje está R$1.400. Imagina quanto que é. 300 sacas de café seco, que já é o valor que ela recebe mesmo. Digamos que for R$1.000, na época estava em alta, então seriam R$300 mil. Na época ela devolveu R$30 de dízimo. R$30. E ela falou para mim que devolveu. E ela disse assim, para que eu vou devolver meu dízimo? Para pastor ter carro bom? E olha que na época o meu carro era 1971. Entendeu? Pastor, essa conversa aí de o empresário ter dificuldade de quanto entrou e quanto saiu, para mim é balela, porque ele sabe quanto entra e quanto sai. Ele sabe se está tomando prejuízo ou não. É essa questão aí, devolver, meter a mão no dinheiro forte e devolver. Sim. Essa é a minha visão, porque essa desculpa, o empresário sabe, né? Ele sabe quando tem que parar que está tomando prejuízo. Sim. Porque vai Isso aí não é piada. Quando rouba ele, ele sabe que roubou, né? Beleza? Então, pastor, meu esposo, ele então, essa dificuldade, não falou aí, a gente tem que devolver 10%. Então, tipo assim, às vezes, vamos dizer um exemplo, se o dízimo dele deu 220 e ele não tinha trocado, ele deu 250. Então, ele não dizimou, foi... Os 30, ele entra como oferta. Ainda que ele fale que é dízimo, mas ele entra como oferta. Então, no caso lá, eles estão levando tudo como dízimo, mas na verdade, Sim. é um dízimo de oferta. Isso aí eu vou te Porque assim, Elisa, o dízimo é o imposto mais justo que tem. Por quê? O rico devolve quanto de dízimo? Em porcentagem? 10%. E o pobre? 10%. Então o rico não devolve mais porque é rico e o pobre não devolve menos porque é pobre. Ele é o mais justo que tem. Então, isso aí é uma questão que eu vou explicar para ele, porque ele faz isso sempre. Então vamos só mais duas perguntas aqui para a gente ir Eu quero embora. fazer uma rapidinho, pastor. Mas o senhor já vai fazer? Rapidinho. Quando o senhor tem um dinheiro para receber, a gente pode fazer uma oferta de gratidão? Pode. Uma quantia? Pode. Pode. Também já. Ok? Vamos lá. Meu sogro. Só pergunta agora aí. Quer casar mesmo? Vai lá, vai casar com a minha sogra. Vai lá. Eu devo devolver o dízimo atrasado? Eu trabalho, esse ano eu não devolvi dízimo. Eu devo devolver o dízimo atrasado? Quantos acham que sim? Levante o cartão verde. Quantos acham que não? Levante o vermelho. Ok? Vamos lá então. Muitos há que não serão abençoados enquanto não restituírem o dízimo que retiveram. O Senhor espera que redimais o passado. Façam todos os que retiveram o dízimo perfeito ajuste de contas, trazendo ao Senhor aquilo do que deviam privado a sua obra. Então veja, se eu tenho consciência do dízimo e eu não dizimei, eu deveria sim devolver o dízimo que foi retido ali. Ok? Eu deveria sim, veja. Se eu não tinha conhecimento, onde não há conhecimento, não há o quê? Não há pecado, não é isso? Eu não tinha. Então, como eu não tinha, Deus não vai me cobrar aquilo que está no passado. Certo? Mas, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu deveria sim devolver o dízimo ali. Mas eu vou fazer uma outra pergunta agora. Agora vai ser a pergunta da Giovana em cima para a gente fechar esse assunto. É só uma questão. Tipo, eu sou autônomo, não devolveu o dízimo durante um ano, 6 meses. Como é que ele vai saber
O quanto que ele está devendo? Ele deveria fazer uma estimativa, certo? Eu recebo por mês, eu recebo uma média de R$2.000. Então, se eu fiquei 10 meses sem devolver o dízimo, eu devo R$2.000. Então, eu deveria, se eu não tenho os 2.000 para eu devolver, vamos fazer uma outra situação aqui. Eu devo R$100.000 de dízimo. 100.000 é pouco ou é muito? Não para o Biléu, mas digo para a gente. É pouco ou é muito? Para mim é pouco. Para mim é muito, para mim é. Mas para o Biléu o Biléu é pouco, ok? Eu devo 100.000. É uma quantia considerável, certo? Então eu deveria fazer um plano com Deus para eu poder devolver esse dinheiro, certo? Vai ter a próxima pergunta aqui e aí eu vou complementar esse assunto. Pastor, fiquei um tempo sem dar dízimo, conforme o falou ali. E aí a minha consciência pesou e eu fui, ajoelhei de joelho e falei, Senhor, me perdoa. Essa é a pergunta da Giovana. Me perdoa porque eu fui omiti. Ele é misericordioso para me perdoar. E eu ser, tipo assim, fazer o que é certo novamente. Concorda comigo? Vamos ver a pergunta da Giovana. Ele vai me perdoar, porque a misericórdia dele se renova toda manhã, ainda mais se arrepender de coração. Olha a pergunta da Giovana, se não é mesmo da sua. É verdade, pô. Não é mesmo da sua, da Giovana? Se eu não puder restituir estará perdido. Sim, verde. Se eu não puder restituir o dízimo, eu vou estar. Eu vou estar perdido ou salvo? Quantos acham que vai estar perdido? Levanta o cartão verde. Quantos acham que vai estar salvo? Levanta o vermelho. Olha o que Ken White diz aqui, ó. Olha lá. Caso tenhais roubado ao Senhor, fazer restituição, tanto quanto possível, endireitai o passado, e então pedi ao Senhor que vos perdoe. Amém. Caso não seja possível fazê-lo, caso você não possa restituir o passado, ok? Quando é que eu não posso restituir o passado? Quando eu não tenho renda, quando eu não trabalho, eu não tenho como devolver ali, certo? Caso não consiga restituir, com humilde arrependimento, orai para que Deus os perdoe, por amor de Cristo, a grande dívida. Vou voltar aos 100.000. 100.000 para a gente, não para o Biléu. É pouco ou é muito? Muito. E para o Biléu? Nada. É nada. Isso não é nada para ele. Fazendeiro. Pastor, essa questão de restituir, eu gravei um vídeo, está até no YouTube, um testemunho rápido, 2 minutinhos, só para contar para você o que aconteceu. Eu peguei um dinheiro meu, que jogava na Bahia, eu disse que eu trabalhar desse dinheiro para uma necessidade. E teve uma época que você não pegou, a pegou a pirâmide. Então, o que eu fiz, peguei esse dinheiro, me devolveu o dízimo, sabe o que eu fiz? Eu peguei e botei na pirâmide. Eu perdeu tudo. Perdemos, eu tinha com dinheiro 3.000, mais 2.000 de roubo, 4.800 reais. Sabe o que aconteceu? Eu estava com um problema seríssimo, estava com suspeita de câncer. E eu fazia os exames, o nome? Não, quem tinha para fazer esse tal de câncer? Biópsia. Fiz 3 biópsias que não custavam o meu problema. Sabe o que aconteceu? E eu sangrando, e andando para o médico, já tem prova. Quando foi um dia de madrugada, eu levantei, apresentei meus exames e disse, Senhor, assim, no dia antes, a médica falou, Giovanni, eu não mato. Você está desafiando a medicina. Não vou passar para outra médica. Sabe o que aconteceu? Naquela madrugada eu apresentei a Deus e disse a Deus que se ele mostrasse o que eu tinha, que ele devolveu todo o dízimo atrasado. Eu estava com R$1.000 na conta. Fui lá, peguei os R$1.000, coloquei, devolvi para Deus. Sabe o que aconteceu? Quando na outra semana eu fui lá, a médica restituiu o problema a 8 mil. Eu sou recebendo. Então, quando você restitui, Deus, ele lhe abençoa. Veja, o que Deus ele pede que a gente faça? O pastor não tem que saber, o tesoureiro não tem que saber, entre você e Deus, ou você, sua família e Deus. Deus, eu devo 100.000 de dízimo. 100.000.
eu só tenho condição de pagar ao Senhor R$10 por mês. Eu vou terminar de pagar quanto? Quando? Pagando 10 por mês. Só na eternidade. Só na eternidade. Ok? Digamos que nesse período, nesse intervalo, eu venha a descansar no Senhor. A minha dívida está paga? Sim ou não? Nesse intervalo, eu paguei a primeira parcela, assim, paguei a primeira, na segunda eu já morri. Para Deus, nesse caso, o que vale é a sua intenção em corrigir o que está errado. E também, pastor, isso inclui a oferta também, né? Sim. Porque, tipo assim, tem gente que é pactuante, né? Mas não é oferta. Tem gente que é dizimista, mas não oferta. Não, mas tem gente que é oferta e pactuante, Sim. tá roubando dos dois. Sim. Aí. Então, o que acontece, amigos? Veja, Deus ele não quer que você venda a sua casa, não quer que você venda o seu carro e ande a pé, não quer que você dê o dinheiro do seu aluguel para poder pagar. Pode acontecer de você dar o dinheiro do aluguel, de você vender a casa, vender o carro e Deus te devolver depois? Pode acontecer. Mas ele não age obrigatoriamente dessa maneira. Não é porque você deu 100 que ele vai colocar 200 na sua conta. Não é porque você deu o dinheiro do aluguel no lugar do dízimo que quando você sair da igreja você vai tropeçar num pacote de dinheiro. Deus não age dessa maneira. Ele pode agir? Ele pode agir. Mas essa não é a maneira que Deus tem de agir. Barganha, né, pai? Sim, seria uma barganha. Então não eu vou fazer isso. Deus ele tem a maneira dele de agir. Mas o que ele quer, Giovana, é que a gente resolva o problema que a gente teve com ele. Entende? Então assim, você ficou 6 meses sem devolver. É você e Deus sentar. Deus, eu só tenho condição hoje de devolver assim para o Senhor. E Deus sabe, irmãos. Ele não quer que você tire da sua boca ou da boca dos seus filhos para você fazer um pacto com ele e devolver aquilo que você não tem, as dificuldades que você não tem. Ok? Pois não. Pastor, eu só tenho, assim, na verdade, nem é uma pergunta, uma preocupação minha. Assim, às vezes a gente vê, né, a igreja, né, Espíritos Membros a devolver o dízimo pelo CNMI. Eu, sinceramente, não concordo. A opinião é minha. Eu acho, assim, que o momento do dízimo, da oferta, é um momento muito especial, né, que você tem que ter aquele preparo, que tanto louvor. Na minha opinião, irmãos, é minha opinião. Sim. Essa questão de você devolver para o CNI, fica um negócio meio assim, eu estou pagando você, eu estou pagando o pastor, devolvendo, no caso do aqui. Então, assim, para mim, eu fico muito preocupada se em algum momento a gente não tiver mais esse momento de eu pegar meu envelope, igual eu fiz o envelope para a Lisa, ela fica toda feliz, vou correr. Garantir o rito da adoração. A consagração, né? Eu acho assim que esse momento do CNI é um negócio meio assim. Eu fico preocupada se a igreja pensa em um dia acabar com esse momento de eu ter lá na frente, levar. É uma preocupação que eu tenho, porque eu ainda sou da antiga, para mim é igual a lição. Para mim, lição tem que ter papel, Bíblia tem que ser papel, nada muito tecnológico. Mas veja, Giovana, vai acabar. O que vai acabar? Hoje a gente anda com dinheiro no bolso? Não, a gente não anda. Hoje tudo é no quê? É no Pix. Tudo é no Pix. Então, o dinheiro mesmo, em papel, em espécie, ele pouco a pouco, ele vai sumindo. Entendeu? Pouco a pouco vai sumindo. Eu tenho um problema, porque eu chego na igreja, várias vezes eu cheguei aqui e pedi o Pix, não é? Para poder mandar aqui para a igreja. Por quê? Porque eu não carrego, lá no Espírito Santo, tem eu trabalhava na associação, para a associação, e eu viajava o estado todo. E às vezes tinha que me hospedar num hotel, ou em algum lugar ali, ou alguma coisa. E aí tem um hotel lá no Espírito Santo, de um senhor, no interior, que ele não aceita cartão de crédito. Ele só aceita dinheiro, ele não aceita Pix. Dinheiro ou cheque. E a gente já falou com ele, mas moço, a pessoa te dá um cheque, o cheque, não, mas eu não aceito. Ele não aceita cartão de crédito. Agora você vê, a pessoa dá um cheque ali, não paga, ao prejuízo que ele tem, certo?
Então, quando eu chegava nesse lugar, eu tinha um problema, porque eu não tinha dinheiro para pagar o hotel. Ainda bem que lá era o irmão da igreja, que era o gerente que trabalhava no hotel, ele deixava no dia seguinte eu ir lá no banco sacar e poder pagar. Então, veja, Giovana, a tendência é o dinheiro em papel, ele sumir das nossas mãos. Né? Não é que ele vai desaparecer completamente, mas a tendência é ele sumir, porque hoje quase tudo é no Pix. Então, também está ajudando o tesoureiro também, que o tesoureiro tem um trabalho, papel e tanta coisa, né? Agora ajuda o tesoureiro também. Pastor, mas a minha preocupação, sim, é esse momento que a pessoa vai devolver pelo CNI, claro que é muito individual, né? De você devolver pelo CNI e não ter aquele momento, assim, sim, sabe? A minha preocupação eu prefiro, Giovana, eu prefiro também levar. Sim. Igual chega o momento da oferta, a maioria das vezes eu saco ali, dou para a minha família, eu prefiro levar em mãos. Ok? Vamos avançar aqui, irmãos. Não concordando com a administração da igreja ou da associação, eu posso destinar o dízimo como eu achar melhor. Aí vem não que é o pensamento de vocês assim, tá? Mas é a questão do alimento. Aí eu não concordo com a administração daqui da igreja. Eu acho que o dinheiro aqui deveria ser aplicado de outra maneira. Aí eu não concordo porque a associação é desse jeito, ou isso, aquilo, outro. Então eu posso pegar o meu dinheiro, colocar em cesta básica, dar para uma pessoa pagar um aluguel, ou pegar o meu dízimo e dar para a igreja comprar aqui bancos. Quantos acham que sim, levanta o cartão verde? Quantos acham que não, levanta o vermelho? Ok? Então vamos lá. Não vos retireis, porém, da obra de Deus, provando seres infiéis, pelo fato de outros não estarem agindo assim corretamente. Este pecado recai sobre os que estão em erro. O Senhor não os responsabilizará por isso. Eu peguei o meu dízimo e eu comprei banco para a igreja porque o pastor está andando com uma moto nova. Né? Eu peguei o meu dízimo, dei comprei cesta básica, porque a igreja central estão construindo um prédio luxuoso lá e eu não concordo. Então, esse pecado não vai cair em cima deles, cai em cima de você. Certo? Por quê? No entanto, não pequeis, deixando de devolver a Deus aquilo que lhe pertence. Sim, pastor, em relação a esses benefícios aí alimentícios e tal, o pessoal, por exemplo, que recebe a cesta física, 5 kg de arroz, 3 de feijão, 1 pacote de açúcar, 1 de sal. No caso, é um benefício também, igual o cartão que a empresa dá, certo? Sim. É a mesma coisa, a empresa dá um cartão para um funcionário aí no mercado, não dá o dinheiro na mão dele, dá um cartão para ele converter em alimentos, certo? Só que é um saldo, certo? É um saldo. Outra dá em alimentos, cesta básica. Nesse caso, as pessoas que recebem cesta básica também estipulam o valor da cesta, porque se tornou um benefício, ok? Se tornou um benefício, deveria sim dizimar. Eu falo deveria porque ninguém é obrigado a dizimar, mas deveria sim, porque você deixou de gastar ali R$300 com alimentação e você ganhou, é como se você tivesse ganhado esses R$300 em dinheiro, só que ela vem em alimento. Ô pastor, e como é que tira 10% dos alimentos? Você estima ali o valor da cesta, você estimaria ali o valor da cesta. Amigos, as últimas perguntas aqui, ok? Vai lá. Tem pergunta também? Então vamos lá. Pode-se receber dízimo sem saber a origem? Por exemplo, a Gonçalina, tem algum parente aqui chamado Gonçalina? Acho que não. Não? A Gonçalina, ela é uma prostituta. E ela veio aqui na nossa igreja e devolveu um dízimo. O Isbromildo, ele tem algumas atividades meio suspeitas aqui no bairro. E ele veio aqui na igreja e devolveu um dízimo. Ok? Você não sabe a origem dele, você sabe o que a pessoa é. Ok? Mas você não sabe a origem. A gente deve receber esse dízimo dela? Sim. Quem acha que sim, levante o cartão verde. Sim. Quem acha que não, levante o vermelho. Ok? Vamos lá. Eu acho que... John, vê se... Eu acho que o negócio... Pulou. Ele
no seu. Volta lá no. Volta no. Não, volta assim. Sai da apresentação. No ESC. Sobe. Vê se vai ter uma lista aqui. Não? Deixa eu ver. Não vai aparecer aqui pro João? Mas... Pastor, Oi? o esposo está falando aqui. Se haver uma assaltante de banco, que ele disse que não uma palestra. Não, eu ia só esperar só o pastor conseguir, né? Porque na realidade eu já fui tesoureiro associado, né? Há algum tempo. E eu já participei de evento de mordomia lá na associação do Fluminense. E no qual foi falado que, por exemplo, a pessoa tem uma atividade ilícita e ela quer ensinar. E pode ser aceito sim, mesmo daquela pessoa. Agora salvou o banco e quer. Mega Sena. A pessoa não vai chegar lá. A Anitta pergunta se não saber a origem, mas se saber a É o origem. seguinte, eu assaltei o banco Sabendo a origem? e eu estou devolvendo aqui a 10ª parte. Se ele fazer isso economicamente, ele não vai aceitar. Você não vai entender. Eu não estou falando da igreja. Ah, tá. Eu tô falando Mas aí é com ele uma mesmo. pessoa que tem uma atividade ilícita, se ele chegar com uma renda, eu quero dizimar aqui, e a igreja, A igreja não segundo sabe. eu fiz, mas deixa eu falar aí. Veja, amigos, Fala aí, pastor. no meu telefone descarregou aqui, agora eu quero mandar a foto para o John, mas veja, a chave dali está naquela pergunta, sem saber o quê? A origem. Mas você falou que ela é profissional do sexo. Sim. E ele tem atividade aqui que é meio estranha no bairro. Sim. Acho que ele tá sabendo. Não, você Tem sabe, duas questões. não, você sabe o que a pessoa é. Aí eu não Você não sabe de onde veio o dinheiro que ela está me devolvendo. Aí agora tem que ter bola de Você entendeu? É por isso que a chave está aqui, ó, sem saber a origem. Porque Por quê? Madalena, pastor, Maria Madalena deu o perfume da prostituição. Sim. Que veja, a gente não pode julgar a pessoa. Se você não sabe a origem do dinheiro, você deve receber sim. Agora, se a pessoa chega e fala, olha, eu assaltei o banco ali e deu tudo certo, graças a Deus. Então, eu estou tão feliz que eu quero devolver aqui 10 mil de dízimo dos 100 que eu roubei. Você já sabe a origem. Então, você não deveria, eu falo não deveria, irmãos, porque pode ter gente que recebe. Você não deveria receber o dízimo ali quando você sabe a origem. Como se portar, o que falar para a pessoa naquele momento? Ela trouxe aqui essa Então, você tem que ser sincero para ela, olha, esse dinheiro seu é um dinheiro, ele é de uma ação ilegal e a igreja, ela não, porque, vamos mudar uma situação aqui. Meu sogro, quantos carros da polícia passaram aí? Foram uns 10? Não, acho que foi mais. Vamos mudar uma situação aqui. A gente recebe um dinheiro aqui na igreja, que esse dinheiro foi de um roubo de banco. A polícia sabe. O que vai acontecer com a gente? Ele vai vir aqui na igreja. E o tesoureiro vai ser preso. Glória a Deus, me leva. Entendeu? Por quê? Por que vai ser preso? Porque ele vai ficar como se fosse um receptador daquilo que é roubado. Está vendo como é algo ilegal? Pois não. Pastor, o dinheiro, uma pessoa ganhou na Mega Sena. Chega aqui, toma aí, vou dar 10%, mas uma oferta de 10%. Não deveria. 5 milhões. Eu ganhei da Mega Sena. A igreja, a pessoa aceita, o pastor vai aceitar, a associação vai aceitar? A igreja, ela entende que o jogo, ele é algo que é contra os princípios de Tudo Deus. bem, mas Então, não deveria não receber. deveria aceitar. Não deveria. Então certo é não aceitar. Isso. Eu digo assim, eu não deveria, Que pode porque ser que alguém- pode ter igreja que vai lá e receba. Não, mas a igreja não adventista deveria. não pode ser assim, Isso. ó. Ganhei, Não toma é 5 prática. milhões, 5 milhões, ganhei da Mega Sena um prêmio, toma 5 milhões de dízimo, 5 milhões de oferta. Ela fala assim, não, esse dinheiro é ilícito, foi de jogo, eu não quero. A igreja ela não tem em Adventista- prática receber. Eu nunca ouvi falar que ela recebeu. Elisa. A gente agora não vai falar de milhões, né? De menos. Mas, tipo assim, a mãe que é dizimista, que recebe esse cartão de uniforme da escola, que é um valor. Ela ganha, é um benefício para ela e para os filhos. Ela precisa dizimar daquele valor? Se é um Bolsa Família, Não, cartão de
ela dizima. Moeda Macaíba. Ok? Mas você é de escola, para comprar uniforme, roupas, essas coisas. Então, vamos. Tudo aquilo que é benefício, que ela tem um lucro, ela deveria dizimar. Mas ela não tem benefício, porque ela vai comprar o material para as crianças. Se um caso é um reembolso, nesse caso ali governo tá ela ganhou um tirando. cartão de R$10 para comprar um uniforme que custa R$10. Ela é um reembolso que ela está tendo, porque ela gastaria com aquilo ali e é como se o governo estivesse reembolsando ali para ela. Agora, se é um benefício, que ela ganhou um cartão que é tipo Bolsa Família, aí ela deveria sim dizimar, ok? Pode passar os próximos ali. Quanto mais eu der, essa aqui é a última pergunta e a gente termina aqui. Quanto mais eu der, de que maneira? Coração. Quanto mais eu der de coração para Deus, mais Deus ele vai me dar. Essa aqui eu vou já colocar a resposta. Passa ali, John, para ver se vai aparecer. Veja, a gente não negocia com Deus. Aí eu vou dar R$100 para ele para ganhar 200. A gente não negocia, a gente não barganha com Deus. Deus ele não trabalha assim. Por outro lado, quanto mais fiel eu for a Deus, mais ele vai me dar. Não quer dizer necessariamente que ele vai me dar em dinheiro. Não quer dizer isso. Deus ele pode te dar em outras situações, em outros benefícios. Paz, né? A paz, a saúde. Mas também te devolve o que ele já nos deu. Sim, sim. Eu ganhei um carro de presente de uma pessoa que eu não tinha muito relacionamento com ela. Eu andava a pé e essa pessoa me deu um carro. Um empresário de um outro estado, ele me deu um carro. Não quer dizer necessariamente que Deus ele vai te dar um carro. E o carro que eu ganhei dele, Deus poderia ter me dado um carro novo, mas ele me deu um carro que era mais velho do que eu. Mas eu sabia que eu precisava do quê? De um carro. Novo ou velho, ele sabia que eu precisava. E ele me deu aquilo que eu precisava. Pois não, João. Qual a dica que o senhor dá? Tipo assim, ali está dizendo que quanto mais tipo assim, você dá de coração, você vai ser retribuído de Deus. Sim. É o que ele está dizendo ali. Mas como o senhor dá uma dica aí para que eu possa dar de coração? E não para receber em troca? O dar de coração, João, é quando, amigos, passem os cartões para frente para mim, passem os verdes, aí o dar de coração é quando eu sou fiel a Deus, né? Vou te dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de pizza doce. Adoro. Eu prefiro a pizza doce à salgada. O queijo ele me enjoa. Se eu como 2, 3 pedaços ali de pizza de queijo, ela me enjoa. Já a pizza doce, enquanto tem, desce. Se não tiver queijo. Hoje a minha esposa trabalhou o dia todo. Eu estava fazendo visitas agora à tarde, cheguei do hospital agora quase 7 horas da noite, né? E quando eu cheguei, tinha lá uma pizza de chocolate que ela preparou ali para mim, ok? Ela preparou por obrigação ou por amor? Ela preparou essa pizza pensando em eu retribuir com alguma forma para ela? Não sei. Mas a lógica é o quê? Por amor. Por amor. Não sei, não tem lógica aí, pastor. Quando você faz algo para Deus, ou para a esposa, ou para o esposo, você não faz assim, eu vou fazer isso aqui para o John, porque amanhã à noite eu vou pedir para ele me levar lá no Calebito, e aí ele vai gastar. Você entendeu? Eu vou fazer isso aqui, porque mês que vem eu vou fazer pedir um favor para ele, e ele vai fazer para mim. É assim também para Deus. Quando você faz de coração, você não faz esperando que Deus te dê algo em troca. Aí eu ganhei esse dinheiro aqui, eu vou dar R$500 de oferta para a igreja, porque daqui a 2 meses eu vou precisar de um favor de Deus, aí eu vou cobrar dele esse favor. Tem gente que faz assim, né? Tem gente que faz. Você acha que o espírito de gratidão também ajuda essa questão do coração? Você ser grato a Deus e dar por gratidão? Sim, não por... sim. Porque Deus ele devolve para a gente. Ele devolve de várias maneiras. É a proteção,
né? É saúde para o trabalho, é tocando no coração de alguém para nos dar um presente, nos dar algo, ou nos favorecer. Essa é a maneira que Deus ele tem de devolver as bênçãos para a gente. Uma pergunta aqui, professor. Hoje eu fui chamado de doutor, quando eu estava indo lá para o médico. Professor, né? Então, eu lembro que o pastor Jeú, ele disse que quando ele passou a ofertar mais, às vezes me dá branco nas palavras. É verdade. A minha preocupação é chegar na sua idade assim. Que vergonha. Não, que vergonha que eu sou da área de letras, né? Mas dá branco mesmo que eu estou falando em público. Eu já até esqueci o que eu estava falando. Que ele disse que quanto mais ele ofertava, quanto mais ele passou a ofertar, claro que eu não ganho quanto o pastor Jeú, mas Deus, de fato, o abençoa, né? Eu estava falando ali. É claro que a gente não deve barganhar com Deus, né? Ó Deus, eu quero ser próspera, eu vou ofertar mais porque eu quero ganhar mais. É com amor, né? É uma forma de gratidão. Você faz isso de forma grata, né? E eu ia fazer outra pergunta, mas agora eu já esqueci. Deixa claro, se eu lembrar até o final. Mas mesmo você ofertando a Deus, você pode não barganhar com Ele, mas você pode cobrar dele. De que maneira? Porque Ele mesmo falou com a gente. A gente tem que cobrar. Quando o rei Ezequias ele adoeceu, e Isaías chegou e falou para ele que ele iria morrer, ele virou o rosto para o lado, chorou e disse: ó Deus, lembra-te de que eu andei com fidelidade nos teus caminhos. Então a gente pode sim reclamar de Deus as promessas, porque Ele mesmo falou para a gente reclamar. É claro que Deus ele pode responder às nossas orações, mas Ele responde não da maneira como a gente espera, mas da maneira que Ele julgar melhor. E pode ser que eu esteja enfermo e Deus ele me cure, se for para a glória dele. Pode ser que eu esteja enfermo e Deus ache que o melhor é o meu descanso, que vai ser para a glória dele. Então Deus tem várias maneiras de responder. Às vezes a gente fala assim, que Deus ele responde como sim, não, ou espere um pouco. Mas o silêncio de Deus também é uma resposta. Olhe para o passado. Se Deus respondesse às nossas orações, os nossos pedidos, da maneira como a gente queria no passado, quantas coisas erradas ou quantas situações ruins a gente teria se metido. E quando a gente olha hoje para trás, a gente pensa assim: puxa, lá atrás Deus ele me falou não, mas se Ele tivesse me dito sim, eu tinha complicado a minha vida. Lá no Espírito Santo a gente fala assim: eu tinha me lascado, né? Eu tinha me dado mal, como alguns lugares falam. Então a gente não deve duvidar dos planos de Deus, nem das respostas dele, porque ainda que agora com dor no coração ele negue algo para a gente, mas ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Amém. Eu lembrei, Deus, assim como Ele não ouve certas orações, só esclareça para mim, Ele também não recebe o dízimo daquela pessoa que não está ofertando de coração. Sim. O dízimo é uma coisa individual, muito pessoal. A pessoa que está... O exemplo disso foi da viúva, não foi? Da viúva e dos outros que levavam o montante. É só uma questão de esclarecimento. Se quando eu vou devolver o meu dízimo, a gente encerra aqui, se quando eu vou devolver o meu dízimo, dói no meu coração, puxa, eu estou colocando esses R$100 aqui, esses R$140, mas esses 140 é o dinheiro daquele vestido que eu ia comprar. Esses 140 é o dinheiro que eu ia fazer aquela viagem. Se dói, se pesa no meu coração, eu não deveria devolver, porque ele se torna maldição para mim. A questão de perdoar a pessoa também entra no dízimo, de dar o dízimo se você tiver de mal com alguém, ou é só ofertar? Perdoar ele é divino. O dízimo, John, quando eu vou ofertar,
dizimar ou entregar minha oferta, eu estou indo adorar a Deus. E se eu estou com um coração pesaroso, se eu estou ali brigado com a Giovana e eu não perdoo Giovana, como é que Deus vai aceitar minha oferta se o meu coração está pesaroso com ela? Ok? Amigos, podemos fechar aqui? Só é pequeno, não tem nada a ver com isso que nós temos. Eu gostei do meu dízimo, mas aconteceu um fato comigo mês passado que eu tinha que tirar essa dúvida. Eu ganhei R$50, fiz um serviço e ganhei R$50. E eu comprei um objeto que foi R$45. Então, de dízimo eu daria o quê? R$5. Só que aí eu não dei oferta. Eu estou, tipo assim, roubando, pegando porque eu não dei, eu gastei esse. Inclusive, eu posso pegar de outro dinheiro que eu vou receber, dar certo diante de Deus. Aqueles R$5 que poderia ser, entendeu? Que poderia dar certo, que eu posso dar normal assim, de outro dinheiro. Deu para entender? Sim, Se eu sim. pegar de outro dinheiro, eu dar, eu ia precisar daqueles 50 mesmo. Sim, você pode pegar de outro valor. Mas eu não gastei ali naquela objeto que eu comprei algo que é sagrado, não? Sim, mas não teria problema ali. Por quê? Porque você gastou ali, mas a hora que recebeu, você não estava na igreja para poder dar. Não, mas eu guardo, esse negócio Sim, não. mas não precisa ser necessariamente daquele dinheiro que você recebeu. Mas o dízimo já não teria problema. Se eu usasse, eu ganho 50, eu comprasse todo, já daria problema porque eu usava. Você ganhou dinheiro hoje de manhã, e estava na rua, gastou aquele dinheiro. Amanhã, quando for devolver o dízimo, vai pegar de outro dinheiro que tinha e vai devolver. O importante é devolver. Mas aquilo que é sagrado não tem como aquele dinheiro. Não precisa ser daquele que estava na sua mão. Ah, é? E todo dinheiro é sagrado, né, Marquinhos? Sim. Ok? Amigos, a gente vai encerrar por aqui. Ok, Jéssica, quais foram os 4 que fizeram mais pontos? Eu primeiro. Pastor, não deixe embora uma coisa. Nós dizimávamos com todo amor e carinho e até ajudava muitas pessoas, e muitas pessoas achavam que nós éramos ricos porque a gente tirava o dízimo 10% do cartão, alimentação e refeição. Muitas vezes a gente passava até aperto porque aquilo era sagrado e a gente fazia daquele jeitinho. Como agora a gente já sabe, graças a Deus, com esse conhecimento aqui, só não ficou claro para mim que ele falou que a empresa desconta. Não, o ticket, mas não é o nosso caso. No meu não desconta. Mas mesmo que desconte, não é benefício? Veja, o dízimo é só quando eu tenho lucro. Se a empresa me dá um ticket de R$300, mas ela desconta 200 da minha conta, eu só tive o lucro de 100. O certo era a empresa, até onde eu sei, não descontar, porque era para ser um benefício. Então, se a empresa me dá um ticket de 300, mas ela desconta 300, eu não tive lucro. Eu só dizimo quando eu tenho lucro. Ok? Em relação à situação, e agora? E aquilo que a gente fez? Aquilo que a gente comprava e dava para os outros. O que a gente faz? A gente restitui. Aonde não há conhecimento, não há pecado. Nesse caso, daqui para frente, tem que agir como correto. Ok? Amigos, me perdoem, eu passei muito do tempo. Ok? Muito mesmo do tempo aqui. O Zé Maria está chorando, velho. Então, aqui deu mais de 4 pessoas. Tem problema para domingo? Não, pode mandar tudo. Pode? Então, lá em casa. Domingo você já sabe onde almoçar. Eugênia Pereira. Ok? Qual o endereço? Eugênia Pereira. Hoje dava era para uma live, viu, meu? Ok. Beleza. Vamos orar então? Tá? Graças te damos, Deus, pelos momentos que aqui passamos. Pedimos que nos abençoe. Fortaleça também a nossa fé. Abençoe nossa vida, dirija cada um de nós e que, acima de tudo, Senhor, possamos ser fiéis a Ti cada dia mais. Amém. Leva-nos em paz para o nosso lar. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. João.